Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direita Nova York, o podcast que vai além da imaginação de todos. Hoje eu vi uma reportagem da Globo.com. Na reportagem dizia: Macron em Roma levanta suspeitas de interferência francesa no conclave. O assunto de hoje é o conclave. Estamos aqui com Adriano. Adriano, muito prazer em ter você aqui convosco. E temos também nos nossos comentários ocultos Xandinho. É isso aí, cara! Adriano, muito obrigado. Estamos aqui de volta. Macron em Roma. França quer meter o bedelho até na escolha do novo Papa, Adriano. Salve, salve, amigos. Como todo socialista, eles querem controlar tudo, né? Querem saber tudo. Mas eu não sei como é que seria possível uma interferência dele se conclave, como vem do latim cum clave, que significa com chave. Ou seja, eles ficarão fechados até que se escolha o novo Papa. São 135 cardeais, porém 2 por motivos de doença não entraram, então são 133, que estarão lá fechados durante o tempo que for necessário para poder escolher o novo Papa. A idade máxima, né? Ele não pode ter mais de 79 anos. Inclusive tem um cardeal negro da África subsaariana, que é o cardeal Sarra, que está bem assim falado, né? Não há possibilidade de ser como diz o italiano, um papabile, porque ele tem ele tem uma linha muito conservadora, uma linha mais da igreja tradicional, que como todos nós sabemos, há várias vertentes, né? Inclusive 89 cardeais que são o número de votação necessária para se eleger o novo Papa. E então é uma expectativa muito grande, porque a Igreja Católica tem um papel muito importante no mundo, não só no mundo cristão, não só na parte espiritual, mas também na parte social, né? Na parte, inclusive, alguns papas ficaram famosos porque escreveram e tiveram uma participação na doutrina social da Igreja, como, por exemplo, o Papa Leão XIII, que esteve no pontificado por 25 anos, 5 meses e 1 dia. E ele é o Papa da doutrina social da Igreja, que ele, inclusive, definia por excelência o direito de propriedade. Ele dizia: o direito de propriedade assegurado por 2 mandamentos da lei de Deus: não roubarás e não cobiçarás coisas alheias, e definia a propriedade como salário acumulado, ou seja, você é dono do fruto do seu próprio trabalho. O Papa Pio IX também, que esteve à frente da Igreja por 31 anos, foi o Papa que mais reinou na Igreja. 31 anos, 23 dias... 31 anos, 7 meses e 23 dias. Nossa. Esse foi o Papa Pio IX, que também teve um papel importante na condenação do liberalismo e do socialismo, já na época dele, 1864, se não me engano, por aí. Então, quer dizer, são papas que tiveram um papel importante aí na história da Igreja. Sim. E vou mencionar também o Papa João Paulo II, que é mais recente. 26 anos, é isso? O Papa João Paulo II ficou 26 anos, 5 meses e 18 dias. Nossa, o rapaz aqui tá afiado, né? Nossa senhora, cara! E o Papa João Paulo II, ele viveu, né? Ele é polonês, viveu na época da Polônia comunista. Então, inclusive, ele, como na época de sacerdote, ele foi perseguido. E então ele apesar de ser um Papa moderado, ele teve essa passagem pelo comunismo, então ele sabia bem o que era o comunismo, e ele foi um dos papas que, de uma forma mais moderada, mas combatiu o comunismo também.
Então temos aí esses 3 papas assim mais destacados. Tenho que falar também do Papa São Pio X, 1914, que ele já condenava o modernismo na igreja, que hoje seria o progressismo, né? Sim. E com a crescente polarização entre direita e esquerda, o que você imagina para o futuro da igreja? É uma pergunta contundente. Não, complicada. O futuro da igreja a Deus pertence, né? Exato. Porque, aliás, a igreja, antes de tudo, é uma entidade, é uma organização espiritual, né? Que o objetivo principal da igreja é a perpetuação dos frutos da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é católico, eu sou católico, nós acreditamos nisso. Porque quando Jesus chegou para São Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edifica a minha igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, era ali a fundação da igreja, que depois os apóstolos começaram a difundir as doutrinas, a difundir o que Jesus pregava, e aí escreveram o Evangelho, concatenaram a Bíblia. Hoje, se os protestantes, todas as denominações protestantes, aliás, surgiram da Igreja Católica. O primeiro que começou a Reforma Protestante foi Martinho Lutero, e essa Bíblia que eles até hoje seguem, alguns com variações, que teve o Martinho Lutero começou com o livre-exame, livre-interpretação, ele se apartou da igreja e fundou a primeira denominação protestante, mas todos eles não teriam essa Bíblia se não fosse a Igreja Católica, né? Sim. E ele fez a Reforma Protestante por volta de 1500, ou seja, a igreja tem 2000 anos, ou seja, 1500 anos depois é que veio a Reforma Protestante. Claro que a igreja passou por muitos problemas, passou por muitos concílios, muitos papas. A igreja teve 250 papas. Então, quer dizer, é um tema muito profundo que eu não pretendo aqui discorrer sobre isso, que eu não sou nenhum vaticanista e não sou nenhum especialista nesse assunto, mas de forma geral, assim, que a ideia, sobretudo, é levantar o assunto para pesquisa, é a importância desse conclave. Então, todos estão assim ansiosos para saber quem vai ser o novo Papa, porque daí pode sair um Papa muito progressista ou pode sair um Papa conservador. E isso, querendo ou não, tem uma influência no mundo de uma maneira direta, nos costumes, nas civilizações, e o Macron está lá de olho nisso. Mas eu não vejo onde é que, se ele tem alguma interferência, a interferência é antes deles entrarem lá. Adriano, vamos num pinga-fogo aqui, pode ser? Vamos. Beleza, então. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Adriano, começando lá do princípio, qual foi o verdadeiro papel de Pedro como o primeiro Papa e como a igreja transformou sua figura ao longo do tempo? Não foi a igreja que transformou a figura dele. Ele teve um papel importantíssimo na cristandade. E é interessante lá no Evangelho de São João, quando ele está se aquecendo, né? Jesus já tinha sido condenado, e ele está se aquecendo ali na fogueira, né? E chega uma empregada e diz assim: você não era aquele que estava com Jesus? Ele disse: eu não. Porque Jesus na Santa Ceia diz: tu hoje me negará 3 vezes. Sim. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. E a profecia se realizou. Então, São Pedro ele teve um arrependimento muito grande. Inclusive tem uma imagem de São Pedro na Espanha que eu vi, que chama o São Pedro Contrito, que é um São Pedro chorando. Então ele teve um papel assim, importantíssimo na evangelização, porque, na realidade, os que escreveram os evangelhos são os 4 evangelistas, e os apóstolos é que fizeram esse apostolado de levar a mensagem de Jesus para o mundo. Sim. E aí você vai perguntar, mas a igreja era mais espiritual do que política? Eu ainda nem perguntei. Mas eu já sei que você vai perguntar. E aí o que acontece? A igreja, o cerne da igreja é espiritual, quer dizer, Jesus, ele veio exatamente para salvar a humanidade de uma maneira, por isso que ele diz: o meu reino não é desse mundo.
Se meu reino fosse desse mundo, meus ministros me salvariam. E é isso que as pessoas, que os judeus na época não entenderam, que eles esperavam um Messias que viesse para resolver o problema deles e ser o rei. E Jesus, ele veio com uma outra proposta, que ele veio para salvar as almas, então veio com uma proposta espiritual. E São Pedro, ele, até quando ele foi crucificado, ele foi condenado, o martírio foi exatamente uma ação política, que eles não queriam, que eles começaram a ver que os cristãos estavam se reproduzindo, estavam aumentando, estavam disseminando a cristandade, tanto é que criaram as catacumbas, né? Sim. Inclusive em Roma eu tive numa delas. Eu tive também. Você teve na catacumba, né? Então, quer dizer, a gente vê ali que eles celebravam missas, já faziam rituais ali nas catacumbas. Ali já foi o início da igreja. E São Pedro, quando ele foi condenado à morte, foi martirizado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de ser crucificado como mestre. Como Jesus. Ou seja, ele se redimiu dos pecados que ele teve. Tanto é que quando ele pergunta para Jesus, né, Jesus, quantas vezes ele devia perdoar o pecador, a Jesus diz um número simbólico, né, 70 vezes 7, ou seja, é infinito. O perdão é infinito. Então, São Pedro teve esse papel como o primeiro Papa e como o que fez a continuidade do que Jesus, porque aquilo que eu já disse aqui, a missão da igreja é ser a mãe, mestra e perpetuar os frutos da redenção de Jesus Cristo. Então, essa é a missão da igreja. E a gente vê um papel importantíssimo da igreja depois, ao longo da história. A igreja criou orfanatos, universidades, os conventos, quer dizer, tudo isso era o que dizia um Papa, né? No auge da Idade Média ele disse isso, que houve tempo em que a filosofia do Evangelho governava os povos e era toda uma sociedade florescente. Então a gente vê a criação das construções, das catedrais. Por exemplo, se você for à França, tem o Mont Saint-Michel, que tem 700 anos, e ninguém sabe como é que eles imaginaram a engenharia daquilo naquela época. Então, por exemplo, a Sainte-Chapelle em Paris, que foi uma capela feita por São Luís IX para ter as relíquias da coroa de espinhos de Jesus. Quer dizer, tudo isso era muito espiritualizado. E aí chegou um momento que a igreja se tornou unida ao Estado. Tanto é que o rei usava na coroa do rei, ele tinha uma cruz, e um globo e uma cruz em cima, ou seja, ele era rei, mas existia um rei dos reis que estava acima dele. Então, quer dizer, é toda uma visão espiritual que a igreja vê ao longo dos anos com isso. É claro que não existe, como dizia o São Paulo, dizia, combati o bom combate, quer dizer, o combate sempre foi presente, e é inerente ao ser humano. Então houve maus bispos, inclusive Judas era bispo. Ele era um dos que estavam ali no colégio apostólico, né? Então Judas era um bispo. Inclusive eu fui o primeiro bispo que eu posso dizer que ele era petista, né? Começou, cara! Porque ele chega assim no momento em que a política sempre envolvida. Né? Que ele era o tesoureiro, né? Ele que cuidava do dinheiro. Meu Deus. E aí Maria Madalena joga assim um perfume aos pés de Jesus, que, se eu não me engano, acho que valia 3, 4 vezes mais do que o dinheiro que ele traiu Jesus. Os 30 dinheiros, né? E aí ele diz para Jesus, Jesus, não seria melhor pegar esse perfume e dar dinheiro aos pobres? Aí Jesus se vira para ele e disse, pobre sempre havereis entre vós. E eu não, né? Eu sou o único. E interessante que a revolta de Judas de ter sido tirada dele a oportunidade de roubar o dinheiro, porque como ela quebrou o perfume ali nos pés de Jesus, ele não pode roubar aquilo, porque ele roubava tudo. Ele era ladrão já. Ladrão e traidor. Então eu diria que ele é o primeiro petista da história. E durante os primeiros séculos, né, a igreja enfrentou perseguições brutais. Como isso moldou a autoridade do Papa dentro e fora da comunidade cristã?
Porque exatamente a orientação do Papa, o Papa é a cabeça da igreja, né? Que Jesus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então por isso que o símbolo dele é chaves. O símbolo do papado são 2 chaves. Então o que acontece? Essa unidade da igreja, essa doutrina da igreja é responsabilidade do Papa e do colégio apostólico, né? Dos cardeais e tudo, que é isso que está acontecendo hoje. Eu acho que começa essa semana o conclave. Porque foi o início do nosso tema aqui, você vê com esse pinga-fogo aí. Na Idade Média, vemos o Papa com mais poder que os reis. Como a igreja chegou a esse nível de influência política e econômica? Isso começa já com o batismo de Clovis, né? Foi o primeiro rei. Ele foi batizado por São Remígio na Catedral de Reims, na França. E ele era um bárbaro, né? Tanto é que São Remígio diz para ele, curva a cabeça Sicambo, que era a tribo bárbara que ele vinha, curva a cabeça Sicambo, queima o que adoraste e adora o que queimaste. Ou seja, essa visão vem da espiritualidade. Ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu a Jesus, e como o Papa é o sucessor de Cristo, houve esse respeito, né, dos reis com relação ao Papa, com relação à igreja. Por isso que a coroa, como eu disse aqui, era um símbolo que tinha uma cruz, uma esfera e a cruz em cima. Ou seja, a cruz está acima de qualquer reinado. E isso é o início da cristandade. E é impressionante que essa cristandade que tanta gente odeia, né? A gente vê esses socialistas, pessoal, eles odeiam a cristandade. E agora estão preocupados com quem vai ser o próximo Papa. Eles odeiam a cristandade, eles não gostam da igreja, eles não gostam do Papa, mas estão preocupados porque o espiritual sempre esteve muito ligado ao ser humano, né? Porque nós somos corpo e alma. Então o homem é dotado de inteligência, vontade, sensibilidade, mas ele tem uma alma. E a alma, que vem do latim, é anima. Quer dizer, você é o que te deixa vivo, né? Então, quer dizer, e a gente vê que a preocupação dessa gente é saber para que rumo a igreja vai tomar. Mas só que a igreja, fundada por Jesus, ela é divina. Ela pode passar por altos e baixos, ela pode passar por crises, ela pode passar... Mas você vê, só o fato da igreja estar de pé até hoje é um grande milagre. Sim. Eu acredito nisso. E qual Papa você considera ter sido mais importante ou polêmico durante a Idade Média? E por quê? Um Papa que foi muito conhecido é São Gregório Magno, né, que foi o Papa que criou o calendário, esse calendário que nós temos hoje em dia, e o canto gregoriano. Mas para mim, recentemente, um Papa que foi muito importante é São Pio X. Fala-se pouco dele, mas é o Papa que combateu o modernismo na igreja, que virou hoje o progressismo. Por exemplo, a igreja no Brasil, infelizmente, ela é fundamentada na teologia da libertação, do Frei Leonardo Boff, que é uma doutrina socialista dentro da igreja. E isso confundiu muitas pessoas. Muita gente deixou de ser católica porque chegava numa igreja e estava lá o padre pregando reforma agrária, invasão de terra, politizando, né? De uma maneira assim, bem de esquerda. E muitas pessoas escandalizadas com isso iam atrás de um pastor que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o que Jesus dizia. Então, infelizmente, o progressismo não veio somar na parte espiritual da igreja, pelo contrário. Ele veio afastar muita gente. Durante as guerras mundiais, especialmente a Segunda, qual foi o papel do Papa? Houve omissão, prudência ou conveniência, Adriano? O papel do Papa foi importantíssimo. O Papa Pio XII, inclusive, ele combateu e condenou o nazismo e o comunismo. Aliás, o nazismo, muita gente não sabe, mas nacional-socialismos. Né? O Hitler fundou uma ideia, quer dizer, ele era um sindicalista, né? E fundou um regime que ele pretendia ter um país nacional socialista. Então, socialismo, nazismo e comunismo é verso e reverso da mesma medalha. E o Papa Pio XII condenou isso. Sim. O Concílio Vaticano II
foi realmente uma abertura da igreja ao mundo ou uma diluição da tradição? O Concílio Vaticano II é um concílio que fez uma mudança assim drástica na igreja, né? Para começar pela liturgia da missa, né? Então a missa antigamente ela era versus Dei, ou seja, para Deus. Então o padre chegava, estava lá o altar, todo aquele cerimonial, ele começava já a oração em latim, né? Introibo. É isso que eu ia dizer. Ela era em latim, né? Em latim, greco-romano. Que latim é a língua oficial da igreja. Quer dizer, até hoje os documentos da igreja são escritos em latim. Mas o latim era uma língua que você, quando você era católico, você podia assistir uma missa em qualquer lugar do mundo que você sabia o que estava sendo dito. Que você sabia. Se você não sabia o latim, pelo menos você sabia o significado do que estava sendo dito ali. Inclusive, quando o padre começa a celebração, ele diz: Introibo ad altare Dei, cui letificat iuventutem meam. Tô falando que o cara aqui é uma enciclopédia. Cara, que é isso, cara? Me introduzo no altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Olha. Livrai-me, Senhor, de gente não santa. Ou seja, livrai-me de gente que vai me levar para o mau caminho. Essa era a introdução da missa. E aí era feito todo aquele cerimonial, todas as orações. E era uma missa que era muito solene, com muito cerimonial, com muita espiritualidade. Aí a mudança da liturgia hoje, sobretudo no Brasil, eu já tive várias missas, cada padre celebra do jeito que ele tem uma estrutura litúrgica, mas eles adaptam muito e cada um celebra de um jeito. Você chega lá, tem um fulano tocando atabaque, o outro tocando violão, o outro no ofertório, se é um padre sem terra, ele entra com a foice e o martelo, entendeu? Então isso já não é bem o oposto do que a gente acredita. Eu prefiro, inclusive é um fato interessante agora, atualmente. A gente já está chegando lá. Está havendo um ressurgimento de pessoas que estão indo atrás da missa em latim. Olha. Inclusive aqui nos Estados Unidos tem muitas paróquias com a missa tradicional, a missa tridentina, a missa São Pio V, a missa em latim. Inclusive eu frequento uma delas. Olha que interessante. E aí é interessante que as pessoas, no geral, se cansaram dessa pseudo-modernidade. Aliás, eu tinha um padre que eu conheci ele lá em Itu, sabe, Salto de Itu, lá em... Onde é tudo grande? Interior de São Paulo. Não, tem Itu, que é tudo grande, e tem Salto de Itu, Salto. Desculpa, Salto de Itu. Era um padre de origem italiana que ele dizia assim, ele já faleceu já há muitos anos. Ele falava assim: Deus não é moderno, Deus é eterno. Eu era criança, via aquilo e falava, não é que ele tem razão? Quer dizer, Deus não é moderno, Deus é eterno. Quer dizer, as situações mudam, igual você falou, as situações mudam, os povos mudam. Estamos entrando aí na terceira lei de Newton, né? Mas Deus é eterno. A ação desencadeia uma reação. Quer dizer, mas Deus é eterno. Então, a gente vê que hoje em dia muita gente está escandalizada com essa modernidade toda, que eu não considero a modernidade, e estão voltando para o espiritual. Então, inclusive com o ressurgimento de canto gregoriano. Aliás, eu vi uma apresentação na Espanha de um grupo musical que tocava músicas medievais, algumas músicas de cunho religioso, e todos, uma coisa que me chamou muita atenção, o coral era todo formado de pessoas de entre 20 anos a 35, ou seja, jovens. A maestrina, inclusive, era uma moça de 42 anos, por aí, entendeu? É um fato interessante, que, é claro que a mídia convencional, progressista, que não vai dar notícia disso, eles vão noticiar o funk. Vão dizer que o funk é a última coisa mais importante que existe. Mas o mundo não é restrito a isso. Esse é o mundo deles. Então, voltando à sua pergunta dessa influência da igreja e dos papas, você perguntou do Papa da Segunda Guerra Mundial, que foi Pio XII. Ele foi um papa que condenou o nazismo e o socialismo. Agora estamos indo para o papado contemporâneo, né? João Paulo II, Bento XVI e Francisco. João Paulo II teve um papel fundamental na queda do comunismo no leste europeu.
Como um papa conseguiu influenciar tanto um contexto geopolítico? O Papa João Paulo II ele foi criado na Polônia comunista, né? Então ele mais do que ninguém, ele sentiu na pele. E ele, como sacerdote, O comunismo. sofreu perseguições e viu o que é o comunismo de fato. Ele, apesar de ser um papa moderado, ele batia muito nessa tecla e acabou influenciando de uma forma que as pessoas rejeitassem o comunismo. Claro que a União Soviética e todos os países que sofreram o jugo comunista, eles sentiram na pele e houve um descontentamento geral com relação a isso. Ninguém quer ser perseguido e ninguém quer ser escravo. E o regime ditatorial, o regime totalitário comunista é, sobretudo, controle de tudo e de todos, e é um regime que escraviza as pessoas, né? Sim. Agora vamos para Bento XVI. Foi um defensor da ortodoxia doutrinária, mas também foi o primeiro papa a renunciar em séculos. Isso foi um ato de coragem, fraqueza ou estratégia? O Bento XVI, ele era o cardeal Ratzinger, que ele foi prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Ou seja, a formação dele é muito doutrinária. E um padre alemão sistemático e muito inteligente, ele defendeu muito. Inclusive ele era tido pelos progressistas, eles não gostavam dele porque eles diziam que ele era conservador. Agora, com relação à renúncia dele, é difícil dizer porque ele já estava bem idoso e um pouco debilitado. Então não sabemos qual é o que foi o Qual motivo. foi o contexto, né? É o contexto dessa renúncia dele. Mas ele tinha esse cunho mais conservador, sim. Mas agora, eu sei que você não gosta muito de falar de futuro, mas eu sei que você tem uma visão muito boa, né? E aqui tá futuro do papado e conflitos ideológicos. Adriano, como você vê o futuro do papado diante de tantas pressões progressistas dentro da própria igreja? É uma pergunta complicadíssima essa aí. Porque futuro é difícil, né, alguém prever. Mas... Ainda mais no mundo de hoje, né? Sim. Mas eu acredito aqui na terceira lei de Newton, que toda ação vai desencadear uma reação. Quer dizer, hoje as pessoas estão sendo muito agredidas pela realidade. E está havendo uma onda de conservadorismo e de gente sedenta pela verdadeira doutrina católica, pela espiritualidade, e gente que está se voltando para estudar mais a doutrina de Jesus e a doutrina dos papas. E eu acho que isso acaba trazendo uma outra visão de mundo, né? Porque realmente o mundo passa por uma crise moral muito grande. E a gente vê que, como dizia Santo Agostinho, né? Ele tem um livro que ele escreve, chama-se Cidade de Deus. Que mas não tem nada a ver com o filme. Não. Cidade de Deus, que imagine uma cidade onde todas as pessoas cumprissem os mandamentos. Né? Difícil, hein? Então você imagina a perfeição que seria. Ou seja, a pessoa não matasse, não roubasse. Os 10, né? Entendeu? Honrasse pai e mãe. Você imagina uma sociedade perfeita. Agora imagine uma sociedade que fosse o contrário disso. Que é mais ou menos que, grosso modo, vários lugares, outros piores, alguns menos piores, mas o mundo está passando por isso. Então a gente vê divisão nas famílias, criminalidade avançando, roubos, corrupção. Você vê os governos, não precisa nem falar, os governos igual o Brasil, por exemplo, tiver um escândalo atrás do outro. Agora estão roubando dinheiro dos velhinhos, dos aposentados. Aposentadão. Quer dizer, é uma coisa que não tem fim. Então eu quero imaginar que haja em determinado momento uma intervenção da providência, né? Eu acredito em Deus, e que as pessoas se voltem para essa doutrina moral, entendeu? Essa doutrina que preserva os valores da família, que defende o direito de propriedade, que combata o comunismo e o socialismo, que hoje, mais do que nunca, pretende destruir o que resta da civilização cristã, né?
Adriano, existe hoje uma divergência dentro do Vaticano entre conservadores e modernistas, né? Existe e sempre existiu, né? Quer dizer, isso é parte do... Aliás, desde a época de Judas já havia divergência, né? Entre conservadores e modernistas. Porque ele traiu Jesus, né? Exatamente. Então, quer dizer, infelizmente, a igreja ela é divina, porque foi fundada por Jesus, sim, mas ao mesmo tempo ela é humana, porque é constituída de homens. Sim. Então sempre vai haver divergências. Agora, o futuro da igreja depende das pessoas que nela estão. Então, quer dizer, por exemplo, esse conclave, a gente não sabe o que vai sair daí. Macron tá lá. O Macron, Macron e muitos outros estão aí ali na expectativa de se vai sair alguém da ideologia dele ou não. Você vê a importância que a igreja tem. Exato. Tem muita gente, a igreja não sei o quê, é do passado e tal. Não, mas tá atual até hoje. Tá atualizado o negócio. Tá todo mundo em cima para poder saber o que vai acontecer daí. Porque, inclusive, você vê, por exemplo, isso é tão antigo que o Estado do Vaticano ele foi criado recentemente. Porque antes a igreja não tinha... Ela foi feita no Tratado de Latrão, entre o Papa Pio XI e o líder Benito Mussolini. Então, quando foi criado o Estado do Vaticano, a igreja não tinha experiência de um Estado, né? Então eles tiveram que chamar gente que não era do clero. Então, por exemplo, ministros, e essa gente veio com uma ideologia de fora, de organizações que sabe Deus qual é a mentalidade que eles tinham dentro da própria igreja. Então essa infiltração sempre existiu. Sempre teve, né? Sempre teve. E a esquerda, você acha que ela tenta usar o Papa como um símbolo de suas pautas sociais? Mas isso será uma jogada genuína ou ideológica? Não é que a esquerda tenta usar... A esquerda se infiltrou na Igreja Católica e inclusive, a própria Igreja Católica, fala do Brasil, né? Inclusive o Lula, numa viagem de avião que ele está fazendo num jatinho particular, ele começa a conversar com o pessoal e falar do Lech Walesa, que era o líder polonês na época, que era da social-democracia, que também é socialista. E aí ele começa a dizer, fala assim, eu fui lá, eles deram mais... Sempre democracia. Deram mais atenção para ele do que para mim, mas que ele é da social-democracia. Mas eu fui criado na Igreja Católica. O pessoal os doutrinadores, né, que fizeram o Lula, a Erundina, lembra da Erundina? Sim. Todos eles foram criados na sacristia do progressismo católico. E aí vem CPT, Comissão Pastoral da Terra, que promovia invasões, que sempre estavam ligadas com movimentos sem terra, padres ativamente como Leonardo Boff, Dom Casaldáliga, que era um bispo, que ele dizia que maldita todas as cercas, que ele era extremamente contra o direito de propriedade. Quer dizer, eles se infiltraram na igreja há muito tempo. Então, infelizmente, existe uma corrente ideológica aí que acaba confundindo a média e o católico, vamos dizer assim, mediano. Ele acha que isso aí é uma doutrina da igreja. Por exemplo, a CNBB é uma organização, mas não é um órgão oficioso da igreja, oficial. Mas é uma organização dos bispos do Brasil. E qualquer declaração que eles fazem, muita gente acata isso como se fosse um dogma papal, né? E não é. Então a igreja tem muitas divisões, muitas correntes. Então tá todo mundo preocupado e ansioso com o que vai ser decidido nesse conclave. Yeah. A direita católica, por outro lado, vem se sentindo abandonada. Existe espaço para um retorno de um papa conservador nos próximos anos? Eu acho que sim. Inclusive tem várias organizações aí que são tradicionalistas, né? Muitas. Opus Dei, enfim, são muitas que têm uma visão conservadora da igreja, né? Que pretende e que segue uma linha conservadora. Sim. E diante de tudo isso, ainda podemos confiar na figura do Papa como uma bússola espiritual ou ela virou uma peça geopolítica de alto valor?
É complicado, porque se ele se pronunciar da cátedra de Pedro de uma forma doutrinária, aí ele tem que ser seguido. Mas os pronunciamentos que ele faz, às vezes de maneira aleatória, ou num jornal, isso é passível de erro, né? Quer dizer, não preciso tomar cuidado com isso. Nem tudo que um Papa diz pode ser aplicado ao pé da letra. E, por fim, Adriano, ainda podemos confiar na figura do Papa como um líder espiritual neutro? Eu espero que o próximo Papa venha com muita espiritualidade, menos laivos e doutrina socialista, e que venha com um renascimento da Igreja, sobretudo com a prática do Evangelho que ensinou Jesus Cristo. Essa é a tônica, porque é isso, a Igreja é a instituição feita para perpetuar os frutos da redenção. É isso e nada mais, ou seja, é uma igreja espiritual que tem uma orientação para que os fiéis e para que os membros da igreja tenham uma vida mais próxima da vida de Jesus possível. Amém. Eu acho que hoje em dia o Papa vai precisar agradar Deus, a ONU, Greta, banqueiro suíço e comunistas de faculdade. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do episódio de hoje, comentem aqui embaixo, curtam e acione o sininho. Porque aqui no Direita Nova York trazemos a verdade que todos querem escutar. Muito obrigado, Adriano, por essa aula, essa imensa aula que nenhum professor comunista poderia... Vai gostar, isso mesmo. Eu espero que, de uma forma, grosso modo, tenha levantado o tema para pessoas estudarem, pesquisarem. E eu não acho que o Papa tem que agradar a ONU, nem Greta, nem ninguém. Pelo contrário. O Papa tem que agradar a Jesus Cristo. Sim. A Deus, que é o que nos interessa, que é o que viemos para conhecer, amar e servir a Deus. Que Ele seja o mestre que nos ensine o caminho mais próximo do que chegue a Deus, que chegue a Jesus. Essa é a missão da igreja, né? E agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, e é um tema bem complexo, viemos falar do conclave e acabamos dando uma volta aí imensa, e isso é tema de muitos podcasts, que a igreja é uma riqueza de história, de doutrina e de modo de viver e tudo, e é uma história que é muito difícil ser contada em algumas horas, igual nós fizemos aqui. É isso aí. Muito obrigado, Adriano.